Bom dia, hoje é 20/4. Vamos falar mais um pouquinho do nosso contrato de milho, que ontem deu algumas surpresas para nós, né? Ah, Ontem pela manhã, quando nós terminamos o nosso vídeo, o mercado tinha feito uma abertura aqui na faixa do 90, né? Que eu tinha pego um pouquinho dessa subida, né? Saí no dia anterior na região do 90 e o mercado na segunda-feira ficou oscilando nessa região. Na abertura de ontem, no dia 19, ele oscilou na região dos 90 e qual que foi a expectativa ontem, né? Bom, o mercado externo tinha feito no dia anterior uma alta muito relevante, então estava esperando uma pequena correção, não tinha uma notícia muito drástica sobre o dólar, então, ou seja, eu estava esperando uma leve subida, né? Então, o que eu estava aguardando? Eu estava esperando uma correção, né, do milho. Ele abriu aqui, estava esperando uma correção mais ou menos aqui, né? Aqui pensando no contrato K, né? Mas vale a mesma coisa pro e se tivesse uma correção aqui mais ou menos nessa faixa, eu estava pensando em comprar para pegar mais ou menos quem sabe até 2 pontinhos no dia, né? Mas o que aconteceu? Logo depois que a gente terminou o nosso vídeo, o mercado começou a despencar e chegou até a faixa dos 88, né? Ele estava trabalhando nos 90. Entrou em leilão aqui, o contrato K entrou em leilão, né? Na hora eu nem parei para ver os outros contratos, só depois que entrou em leilão. E foi por alguns instantes que eu não teria colocado uma ordem aqui em torno entre o 89,50 e o 90, né? Então, ou seja, isso aqui não foi esperado por ninguém, e eu tentei investigar se tinha alguma ordem muito grande, se tinha algum player muito grande forçando isso aqui, eu não identifiquei, né? Não ficou muito destacado. Então, isso é um indicativo, na minha opinião, que é muito stop de comprado, né? Algumas pessoas disseram que pode alguém ter colocado sem querer alguma coisa, mas esse movimento acompanhou os outros contratos também, né? A gente vê aqui no contrato U, essa queda aqui, no contrato N também, essa queda aqui, né? Então, provavelmente uma reação em cadeia de stops de comprados, né? Então, a gente teve um grande volume, mas a gente não teve uma agressão muito nítida, né? Ordens muito grandes, assim, que mostram uma ação proposital de um player para forçar essa situação, né? Até porque, quando houve o leilão, claro, isso aqui bagunça a nossa projeção de proteção, de fazer novas entradas, né? Então, o que eu esperei? Eu esperei alguma oportunidade para tentar entrar no leilão. Vamos colocar no gráfico aqui de minuto, que eu acho que fica mais fácil. Olha só. Uh, Quando houve essa queda aqui e o mercado entrou em leilão, o, o mercado chegou aqui quase nos 88, a gente esperava uma abertura de leilão. Se fosse para continuar descendo, né, ia ser, né, daqui para baixo, e aqui a gente tem um ponto muito forte de resistência, aqui em 88 nosso. Se fosse para continuar descendo, que era um perigo que existe ainda, né, de ter uma nova queda brusca por causa da safrinha, que já discutiu anteriormente, né, a gente não sabe se esse preço da próxima colheita já tá, já tá aqui no gráfico, já está considerado no valor futuro, ou se ainda teremos uma nova queda, como a gente teve nas semanas anteriores. Então a gente tinha esse receio de ter uma agressão aqui que poderia realmente despencar o preço, né? Só que quando começou o leilão começou rapidamente a forçar o preço para cima, né? Eu coloquei algumas ordens aqui na abertura do leilão e ele começou a subir muito, muito rápido, né? E ele foi abrir lá depois dos 89, né? Então, como ele começou a subir muito rápido, eu não quis entrar no mercado, porque o book estava muito vazio nessa hora, né? Então,
você entra no mercado aqui, daqui a pouco vem uma ordem contra, isso aqui pode raspar o book de novo, então você teria que deixar um stop aqui, né, para entrar aqui nessa faixa aqui do 89,5 mais ou menos, eu teria que colocar o stop abaixo do 88, né, aqui nessa região aqui. Então, ou seja, para entrar no mercado sem prever muito esse risco, eu preferi não tomar essa ação, né. Eu deixei depois da abertura, eu deixei uma ordem aqui mais ou menos no 89,10, 89 e pouco, né? E o mercado veio, quase pegou minha ordem, né? E foi embora rapidamente, né? Então aí eu já fiquei um pouco receoso, né, e acabei não participando aqui desse movimento, né? Mas muita gente foi estopada aqui e tem um problema, né? Quando você é estopado numa velocidade muito grande, o risco maior é de pegar lá no seu final do offset, né? Ou às vezes até pular o seu offset, né? Então, aí dá uma bagunça na plataforma, você pode ter um prejuízo muito maior do que o calculado. Então, você espera um stop loss de 1 ponto e, na verdade, você pode tomar 1,5 ponto, 2, né? Então, é também importante ajustar o offset, né? Eu uso mais ou menos meio ponto de offset, mas às vezes pode pular também, né? Já aconteceu de deixar uma margem de meio ponto e mesmo assim o offset não pegar o meu stop e ficar a ordem pendurada, ficou meio confuso, né? Então, quando tem um candle muito forte como esse aqui, uma movimentação de preço muito rápida, a gente tem esse risco de ter um prejuízo bem maior do que o nosso stop loss, né? Bom, continuando aqui, deixa eu limpar isso aqui. Voltando aqui para o gráfico de 20 minutos, o que acontece aqui? Nós estávamos aqui com a previsão, então, né? Tirando esse efeito aqui, desse candle aqui, que a gente nem vai considerar agora, porque ele está muito longe da nossa rotina, né? Isso é uma coisa também que é complicado em trabalhar em contratos poucos líquidos, né? Não foi o caso aqui, porque teve até um volume, mas contratos ou contratos muito longos, né? Você pega um contrato CCM lá de 23, ou você pega até outros ativos menos líquidos, como oi, soja, café, isso é muito mais fácil de acontecer, né? Então aí você fica na dúvida se vai colocar um stop muito grande ou trabalhar sem stop, né? Trabalhar só na questão de algum indicador, de algum setup seu para saber a hora de estopar a operação. Eu já tentei fazer isso e me dei muito mal, né? Então, eu já tentei trabalhar sem stop e quando eu fui ver, já estava num prejuízo gigantesco, acabei congelando, não consegui estopar, então eu prefiro pagar o prejuízo aqui do que trabalhar sem stop aqui. Voltando aqui. Então, a gente viu que o mercado realmente fez mais propriamente, ele fez uma correção, né? Foi até o ajuste, né? E depois ele subiu mais o quê? Mais até o máximo do dia subiu mais quase 1,20 ponto, né? E trabalhou mais ou menos nessa região do 91. Então era uma expectativa prevista de ter essa pequena subida, apesar da correção no mercado externo, né? Porque no mercado externo a gente teve uma mudança de expectativa em relação a ontem. Mudança de expectativa não, né? Já era esperada essa redução. E ele se manteve aqui naquela máxima histórica dos R$ 8, que era um ponto desde quando começou a guerra, por exemplo, que ele beliscou esse ponto dos R$ 8, depois recuou, depois começou um rally de alta aqui, a gente está num gráfico diário aqui do milho, ele começou um rally de alta aqui desde o final de março, então ele vem mantendo isso aqui até chegar nessa máxima histórica e ontem ele teve uma situação mais de acomodação, né? Foi uma região mais de correção depois de atingir essa máxima histórica, né? Então ontem
Uma coisa que também me impediu ter muita confiança na compra é que o mercado praticamente só desceu ontem, né? Então, e ele repousou aqui agora, virou um ponto de suporte, né? Esse ponto de R$ 8. Então, a expectativa é que ele vá agora ter uma congestão nessa região, né? Não tem expectativas de grandes altas agora, e também as notícias são que o mercado dificilmente vai baixar muito o preço, né? Porque não existe uma direção de melhora da guerra rapidamente para que os grãos possam ser exportados lá da Ucrânia, então acaba tendo o milho de Chicago essa vantagem aqui de preferência, principalmente em questão de frete, então ele consegue manter o nível de exportação alto, né? Então não existe uma expectativa de baixar muito esse preço, mas eu acho que o que teve que aumentar já aumentou, né? Então já está num ponto também muito acima, né? Para continuar tendo dias seguidos de alta, né? Então a expectativa agora é começar a trabalhar numa região de congestão aqui de 8 e 10 o bucho, né? Outro também fator que dificultou a compra foi a queda do dólar de ontem, né? Ontem o dólar, principalmente no período da tarde, começou a cair bastante, o que também empurrou um pouquinho das commodities para baixo, né? Hoje ela está trabalhando um pouquinho mais estável, né? O, e, o, e o trigo está começando a fazer alguma movimentação de divergência em relação ao milho, principalmente em relação às questões climáticas, né? Então, o milho tem uma questão climática um pouquinho diferente do trigo lá nos Estados Unidos, então agora tendo algumas pequenas divergências de tendência, né? Hoje mesmo ele abriu um grande gap de baixa, mas já vai buscar fechar esse gap aqui ao longo do dia, né? Em termos de volume, vamos lá, o contrato K, em relação a contratos abertos, né? Contrato K, o N e U. Novamente, o contrato K com redução de contratos abertos, né? O contrato U também, uma redução menor, muito semelhante aos anteriores, e o contrato N com um pouquinho, aumentando um pouquinho o número de contratos abertos, né? Então, indicando que a gente não tem tantos players novos entrando para fazer preço, então pode ser muito mais uma realização, né, do que realmente uma pressão de novos players. Em relação ao volume, olha só, apesar de não ter aumentado o número de novos contratos, a gente teve um aumento bom de volume, né? Então, o contrato K estava tirando em torno de 300 e pouco milhões dia. Ontem já chegou a 460 milhões, né? E o contrato N também aumentou um pouquinho, né? Não tanto, mas aumentou um pouquinho, né? Chegando a 285. Então, a gente está tendo um aumento de volume, o que pode reforçar essa movimentação de alta. Outra coisa que também reforça essa movimentação de alta é o aumento do valor do milho à vista, né? Então, tanto milho aqui para ficar no mercado nacional quanto para exportação, eles estão tendo uma pressão mais compradora, então, ou seja, está tendo esse leve aumento no valor do mercado, e o milho de exportação está em torno de 89 até R$ 93, então está um valor que ainda pode ser alcançado pelo milho físico aqui e também pelo contrato futuro, né? A gente só fica na dúvida se o contrato U já alcançou esse valor, né? Que em torno de 93. Olha só, ele está muito próximo de R$ 93. O contrato K ainda não alcançou essa região, então ele pode brigar por esse número, né? Ó, a gente tem um ponto aqui no contrato K, né? Que foi quando o último pivô de baixa que a gente analisou, ele virou um ponto aqui de resistência,
aqui nos 91 e 90, e depois, se ele passar essa barreira, ele tem um outro ponto aqui na faixa dos 93,50 para cima, né? Já o contrato U, colocar no diário aqui, o contrato U, ele apresenta um rompimento de uma resistência aqui importante, que foi de 91 e 94, e agora ele vai brigar lá nos 96, né? Que é um outro ponto aqui, que antes era um suporte, né? Muito forte, e agora vai virar uma resistência que chega próxima lá, né? Então existe essa expectativa de alta, até porque a gente está tendo um aumento de volume, só que a qualquer momento a gente pode ter uma reversão brusca, né? Como aconteceu aqui nas semanas anteriores, né? Então não dá para a gente ficar distraído e deixando uma ordem sem stop, porque a gente, por exemplo, de ontem, né, a gente pode ser surpreendido com algum movimento brusco aqui, né, principalmente de venda, pode ter alguma coisa mais efetiva aqui que pode atrapalhar a gente. No dólar, a situação do dólar futuro, olha só, ontem ele teve uma leve alta, né, ainda mantendo uma região de alta aqui, respeitando o canalzinho aqui, que já fez um bom tempo que ele vai e vem desse canal. Então ainda está respeitando uma alta, apesar de nada muito significativo ontem. O mesmo vale para o dólar index, né, que está no rally de alta já há um bom tempo. Mas ontem, né, ontem ele teve uma forte baixa, né? Ontem foi um dia, deixa eu colocar aqui até no tempo menor, olha só, ontem foi um dia que caiu muito, né? Então vamos ver hoje se o mercado do dólar futuro aqui e também do índice ele vai cair um pouquinho, né? Vamos ver se ele vai aqui no 46,74, 46,70, né? Bom, então a expectativa de hoje continua sendo de alta, né? Apesar de a gente sempre estar aberto ao que o mercado vai responder para nós, mas, né, a gente vai ficar aguardando agora com mais cuidado esses aumentos, porque pode estar no limite de alta, né? Então, novamente, a gente vai esperar uma correção. Hoje, por exemplo, aqui, né, vou ficar mais de olho no contrato, porque eu acho que ele, para pegar pontos maiores, ele está mais viável, né? Então, o contrato, por exemplo, aqui nessa região aqui do 92, né, até 91,5, mais ou menos, 91,60, seria um ponto interessante, né? Contrato, só colocar aqui qual que foi o ajuste dele. Contrato teve ajuste 92,76, né? Teve um ajuste lá em cima, né? Então a gente vai esperar bem abaixo do ajuste aqui para poder entrar, né? Eu não vou entrar se ele já começar a abrir, subir aqui. Eu pretendo não entrar. No contrato U, vamos ver o que a gente tem aqui de pontos mais importantes aqui. Ele teve uma forte briga no 90,5, né? 80 e 90, né? Então, essa faixa aqui é uma faixa que, se tiver uma correção e a gente perceber um pivôzinho, a gente pode estar entrando aqui, né? Nessa região entre 90,5 e 90, né? Claro, né? A gente sempre tem que ficar atento para não ter, né, pegar a gente de surpresa aqui com esses picos aqui, né? Então, hoje eu vou esperar um pouquinho mais, esperar uns 20, 40 minutos para entrar no mercado e ver se realmente se confirma essa previsão nossa, né?
E se a gente começar a perceber que teve uma reversão, que tem um fluxo muito forte de venda, com o pessoal enchendo o book, a gente também pode pensar numa venda. Está aberto aqui a qualquer uma dessas situações, né? Bom, então, como amanhã é feriado, né, então provavelmente a gente volta só na segunda, né? Então, até lá, bons trades aí para vocês. Até mais.